Olá, professora e professor! Este livro traz para a discussão dos jovens leitores a história de um dos maiores poetas da língua portuguesa, cuja obra, um verdadeiro patrimônio de nossa língua, nunca perdeu a atualidade. Em A Despedida de Fernando Pessoa, Antônio Chibante, o autor, descreve os últimos momentos do poeta, falecido em 30 de novembro de 1935, com apenas 47 anos. Morreu deixando sua obra praticamente inédita. Ela foi guardada em um baú para ser estudada e publicada mais tarde. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa e começou a escrever aos 6 anos, só parando por ocasião de sua morte. Passou parte da vida na África do Sul, onde aprendeu inglês ainda criança, o que lhe permitiu traduzir clássicos como Shakespeare e Edgar Allan Poe. Retornou já adulto para sua cidade natal e participou da renovação da cena literária portuguesa. Em Portugal, Pessoa foi integrante da chamada primeira geração modernista. Ele ajudou a fundar a revista literária Orfeu, dirigindo o segundo número ao lado de Mário de Sá Carneiro, e também foi diretor da Atena, revista de artes plásticas e literatura, em que divulgou a sua obra por meio de heterônimos. Essa geração de escritores buscou uma nova estética por meio de uma quebra radical. Eles estavam mais preocupados com uma ontologia negativa do ser, negando qualquer identidade. Fernando Pessoa levou isso ao extremo com os heterônimos e a fragmentação de sua personalidade. Assim, conhecer Fernando Pessoa é muito mais do que conhecer apenas um poeta. Sua múltipla produção abarca diferentes estilos e temas, permitindo o máximo de expressividade em apenas uma pessoa. Antes de iniciar a leitura do livro, é importante entender e debater com os estudantes a seguinte questão: quem foi o poeta Fernando Pessoa e qual sua importância para a literatura de língua portuguesa? Se os estudantes conhecerem a vida do poeta e forem capazes de distinguir as características de cada heterônimo, podem ter maior aproveitamento da leitura do livro. Nas palavras do poeta, a minha arte é ser eu, e eu sou muitos. Assim, divida os alunos em 5 grupos, um para Fernando Pessoa e 4 para cada heterônimo presente no livro. Peça aos estudantes que pesquisem e apresentem à turma um trabalho sobre cada heterônimo. O trabalho deve conter uma apresentação da biografia do nome escolhido, qual sua relação com os outros, as características principais de seu estilo e dos temas escolhidos, bem como uma seleção de 3 poemas representativos do poeta. Em sala, abra o debate sobre as diferenças e semelhanças entre o poeta ele mesmo e seus heterônimos. Durante a leitura, procurem identificar quando cada heterônimo se expressa e a autoria dos poemas citados ao longo do livro. No final do livro, aparece uma personagem que herda os óculos de Fernando Pessoa, jogados ao vento pelo poeta ao morrer. É José Saramago, único escritor de língua portuguesa que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Apresente este importante escritor e suas obras mais famosas aos alunos, contextualizando e dando exemplos. Após a leitura, vamos realizar uma atividade muito diferente. Propõe a cada estudante que invente um heterônimo para si e explique a eles que o heterônimo pode ser completamente diferente do autor, por isso não é necessário que apresente as características do estudante. Peça que escrevam a biografia do heterônimo com detalhes, onde nasceu e em que época viveu, como foi sua infância e como é sua vida de adulto, quais são as suas relações, que coisas gosta de fazer e sobre quais temas gosta de escrever. Depois, peça que escrevam um poema que esse heterônimo escreveria. Para isso, os estudantes precisam estar atentos em relação à coerência entre o momento histórico em que o heterônimo viveu e os movimentos literários em voga no local em que ele nasceu. Se você quiser, ao final, organize um sarau para que cada estudante apresente ao resto da turma o seu heterônimo e o poema criado por ele. É sempre um momento curioso descobrir esses outros eus dos alunos. Nesta segunda etapa de atividades, a proposta é realizar tarefas multidisciplinares. Com o auxílio dos professores de História e Geografia, comece apontando aos alunos a importância da língua portuguesa para o mundo. Nessa atividade, divida a classe em grupos, no mesmo número de países cuja língua oficial é o português. São eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Abra a aula com uma exposição sobre a história das navegações em fins do século XV e início do século XVI e sobre a importância de Portugal nesse contexto. O país era uma grande potência nas navegações, sendo um centro de poder naquela época. Apresente criticamente a questão da colonização, mostrando como esses países passaram a ter a língua portuguesa como idioma oficial. Em seguida,
peça que cada grupo pesquise informações sobre o país escolhido, como localização, clima, fauna e flora, tamanho, população, além de um breve resumo de sua história, apontando os fatos principais. Os alunos devem detalhar mais a questão cultural sobre as sociedades de cada país antes e depois da colonização portuguesa. Eles devem pesquisar como são essas sociedades atualmente. Durante a leitura, utilize um dado que está na página 27 do livro para propor uma atividade. Com o professor de História e Biologia, peça um trabalho sobre a gripe espanhola. No livro, ela é denominada espanholada. Primeiro, apresente o contexto histórico de como surgiu a gripe espanhola e como ela se espalhou pelo mundo entre os anos de 1918 e 1920. Bastante letal, ela teria matado entre 20 e 50 milhões de pessoas no mundo, superando o total de vítimas da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. No Brasil, na época com 29 milhões de habitantes, pelo menos 35 mil brasileiros morreram da doença. De posse dessas informações, peça que façam um paralelo entre essa pandemia e a pandemia atual do Covid-19. Como atividade de pós-leitura, você pode propor com os professores de Geografia e História que os alunos pesquisem sobre a cidade de Lisboa, mais especificamente sobre os rios Tejo e Douro. Por que o país tem tanta ligação com os rios? Qual a importância cultural e econômica deles? A obra A Despedida de Fernando Pessoa trata da história de um dos maiores poetas portugueses da história, muitas vezes comparado em importância a Camões. Estudar a obra de Fernando Pessoa está em todos os programas de ensino médio de Portugal e do Brasil, e geralmente algum de seus livros está entre os de leitura obrigatória nos vestibulares de várias universidades públicas. Muitos alunos não tiveram contato com o autor previamente, mas, sendo um autor tão múltiplo, incentive-os a encontrar algum heterônimo de que gostem e com o qual se identifiquem mais, para que aprofundem seu conhecimento sobre ele. Existem filmes, podcasts, biografias e uma quantidade imensa de material disponível sobre esse grande escritor. Incentive seus alunos a mergulharem no maravilhoso universo de Fernando Pessoa. Procure incentivar seus alunos e alunas a aprofundar o tema utilizando outros livros, filmes, vídeos e sites. Seguem aqui alguns exemplos: Livro do Desassossego, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Ensaio sobre a Cegueira e O Céu de Lisboa. Esperamos que as dicas ajudem nas atividades, abrindo novos caminhos para o conhecimento. Uma ótima leitura e bom trabalho!